Contratos entre Instituto-alvo da Operação Maus Caminhos e o Governo do Estado também são investigados pelo Ministério Público do Amazonas e Ministério Público de Contas do TCE. Em uma das unidades administradas pelo Instituto na capital, nossa equipe de reportagem encontrou pacientes insatisfeitos e funcionários reclamando de atraso nos salários. Tribunal de Justiça do Amazonas dá início às audiências dos processos da série de homicídios ocorridos no fim de semana mais violento de Manaus. Eleições 2016, na série de entrevistas gravadas com os 9 candidatos à Prefeitura de Manaus, Arthur Neto fala de suas propostas como candidato à reeleição. E ainda nesta edição, produtos fresquinhos e com preços mais baixos podem ser encontrados em empório de agronegócios promovido pelo Sebrae na capital. Esses são alguns dos destaques do Band Cidade desta quarta-feira, dia 21 de setembro, que já está começando. Boa noite. Alvo da Operação Maus Caminhos, deflagrada ontem pela Polícia Federal com apoio da Controladoria Geral da União e da Receita Federal, o Instituto Novos Caminhos também já era investigado pelo Ministério Público Estadual. O inquérito foi instaurado em outubro de 2014 para apurar a legalidade do contrato firmado com o governo do Estado. Diante da suspeita constatada pelas autoridades federais de desvio de verbas públicas, o MPE agora aguarda o acesso aos números decorrentes da execução do contrato para concluir o procedimento. Os altos valores estipulados também chamaram a atenção do Ministério Público de Contas, que apura outros contratos firmados com o governo na área da saúde. E hoje nossa equipe de reportagem esteve em uma das unidades administradas pelo Instituto e encontrou pacientes insatisfeitos e funcionários reclamando de salários atrasados. Uma vida de luxo e ostentação que pode ter sido bancada com o dinheiro desviado da saúde do Amazonas. Mohamed Mustafa é médico e um dos principais alvos da Operação Maus Caminhos, deflagrada nesta terça-feira pela Polícia Federal. De acordo com as investigações iniciadas pela Controladoria Geral da União, Mohamed comandava de forma direta ou indireta as empresas que teriam desviado mais de 110 milhões de reais do Fundo Estadual de Saúde. O Instituto Novos Caminhos, organização sem fins lucrativos que seria comandada por Mohamed, é a responsável pela administração de 3 unidades de saúde no estado. A UPA Campos Sales, em Manaus, a UPA do município de Tabatinga, onde também funciona uma maternidade, e um centro de reabilitação em dependência química, localizado no município de Rio Preto da Eva, na região metropolitana. De acordo com a CGU, de abril de 2014 a dezembro de 2015, a instituição recebeu 276 milhões de reais. Mohamed Mustafa, que também é sócio de uma empresa que gerencia a carreira de artistas de renome nacional, tem um gosto especial por veículos importados e não fazia questão de esconder a sua vida luxuosa regada a champanhes. A polícia investiga se a empresa de entretenimento era usada para lavagem de dinheiro. Enquanto isso, na unidade de pronto atendimento, que deveria ser modelo de gestão pelo total de recursos aplicados, a situação é preocupante. O que falaram para a senhora e mandaram procurar outro atendimento? Procurar uma UBS lá para o Tarumã, e eu não tenho condições de levar de carro, que ninguém tem carro. Então, depois de ela estar aqui, não custava nada o médico passar os remédios, né? E eu ir buscar na UBS. Aqui na UPA Campos Sales, os funcionários disseram que não estão autorizados a dar entrevistas, mas um médico procurou a nossa equipe e denunciou que os salários estão atrasados há 2 meses. São os funcionários da CIMEA, uma das empresas investigadas pela Polícia Federal. Esta paciente diz que está preocupada com uma possível paralisação do atendimento, já que o atraso de salários é assunto comum nos corredores da unidade. Eu subi aqui dentro, foi a primeira vez que eu estou vendo aqui hoje, já estou sabendo, o pessoal lá dentro, estão tudo se comunicando lá dentro, que vão fechar essa área e as pessoas estão só receber mais de 2 meses. É lá os funcionários reclamaram que não se receberam. Os funcionários estão reclamando lá dentro mesmo, que estão com 2 meses sem receber. A gestão das unidades que eram administradas pelo Instituto Novos Caminhos já foi devolvida ao governo do estado por determinação da Justiça Federal. Na Assembleia Legislativa do Amazonas, o assunto foi alvo de um pedido de CPI.
A proposta da deputada Alessandra Campelo, do PMDB, já conta com o apoio de pelo menos 4 deputados, mas para ser aprovada, a CPI precisa de 8 assinaturas. O líder do governo na casa, que não quis gravar entrevista, disse que não é possível realizar uma CPI de um assunto que já está sendo investigado pela Polícia Federal. O Procurador-Geral de Contas do Estado diz que o Ministério Público de Contas já investiga contratos de prestadores de serviços da saúde desde 2014. Primeiro fizemos uma análise do pessoal, um diagnóstico do pessoal, né? Questão de terceirização de mão de obra, suplementarista, tudo isso aí. Essa segunda fase agora, que está sendo levada pelo Dr. Rui Marcelo, coordenador da Saúde, junto com o Ministério Público Estadual, junto com o Ministério Público Federal, também, pedir os contratos, todos os contratos, cerca da ordem de 400 contratos da Saúde Estadual, estão fazendo essa análise desses contratos, né? Essa análise ela é importante, é a matriz de tudo, porque essa análise é que vai dizer se essas instituições, essas empresas, essas ONGs, elas são regulares. Por meio de nota, o Conselho Regional de Medicina informou que o médico Mohamed Mustafa, formado em medicina no Rio de Janeiro, tem registro no CRM do estado do Amazonas, porém sem especialidade, e que o caso será acompanhado pelo CRM, que vai constatar se houve dano ou não a pacientes para tomar alguma providência. O Tribunal de Justiça do Amazonas realizou nesta quarta-feira 2 audiências de instrução dos processos criminais da Operação Alcateia, que apura uma série de assassinatos ocorridos em julho do ano passado na capital após a morte de um sargento da Polícia Militar. Ao todo, são 21 réus, sendo 18 PMs, acusados de integrar um grupo de extermínio. As audiências foram divididas. Na manhã desta quarta-feira, 4 réus policiais militares foram os primeiros a chegar ao Fórum Enoque Reis, na capital. Várias testemunhas incluídas no processo também compareceram para a audiência. As oitivas relacionadas à Operação Alcateia, que apura uma série de assassinatos registrados em julho do ano passado, após a morte do sargento Camacho da Polícia Militar, que foi vítima de latrocínio, tramitam na 3ª Vara do Tribunal do Júri. Para a Justiça, esse é o caso mais complexo entre os processos que já passaram pela 3ª Vara do Tribunal do Júri da comarca de Manaus. O juiz Mauro Antoni e o Ministério Público optaram por desmembrar o processo para facilitar a realização das audiências, devido ao grande número de acusados, 21 no total, sendo 18 policiais militares. A gente tinha que desmembrar porque seria impossível a gente instruir o processo como um todo, né? Por quê? Porque existem vários réus que participaram de homicídio de várias vítimas, né? Então, às vezes o acusado A participou do homicídio da vítima C, D e E. Então nós temos que desmembrar, entendeu? Para justamente fortalecer a instrução, poder ouvir as testemunhas com relação àquele fato. Somente 2 réus aguardam julgamento em liberdade. De acordo com a programação da Justiça, ainda nesta semana serão realizadas audiências amanhã e na sexta-feira. As oitivas serão retomadas nos dias 26, 29 e 30 deste mês. O juiz disse que é difícil fazer uma previsão sobre o fim do inquérito. Eu estou correndo com a instrução, ver se eu termino até o final do ano. Mas é difícil porque, por exemplo, hoje nós temos testemunhas do Ministério Público para serem ouvidas. Se uma testemunha falta e o Ministério Público insiste no depoimento dessas testemunhas, tem que marcar uma outra audiência, porque ela não veio, entendeu? A gente só pode ouvir as testemunhas de defesa depois que ouvir esgotar do Ministério Público. A Operação Alcateia resultou na prisão de policiais militares que, segundo o Ministério Público, formavam um grupo de extermínio e que se auto-intitulavam como motoqueiros fantasmas. O sistema processual brasileiro ele é acusatório. É o Ministério Público que tem que provar que os acusados participaram desses homicídios. Existem no processo alguns laudos de balística que comprovam que as armas pertenciam aos acusados, mas isso aí, no interrogatório, eles negaram esse fato. Então, tudo isso vai ser verificado por ocasião da minha decisão final. Um
homem foi preso acusado de violência doméstica na capital após denúncia das próprias filhas. Também nesta quarta-feira, a Polícia Civil apresentou um grupo que planejava assaltar um sítio na M010 e um homem que foi preso durante uma operação de combate ao tráfico de drogas. O homem é acusado de agredir a mulher e manter a vítima e as 3 filhas em cárcere privado é Jorgenei Oliveira Gomes, de 40 anos. Segundo a polícia, ele teria tido um ataque de ciúmes após ter presenciado a mulher conversando com um desconhecido na rua. O caso aconteceu na zona norte da capital. Ele foi autuado em flagrante por lesão corporal e cárcere privado. Já a delegacia especializada em roubos, furtos e defraudações prendeu 5 homens acusados de planejar um assalto a um sítio na rodovia AM010. O grupo vinha sendo investigado há pelo menos 2 semanas após uma denúncia anônima. No momento em que estavam se preparando para o crime, eles foram interceptados. Os suspeitos foram autuados por associação criminosa e roubo majorado tentado e encaminhados à cadeia pública. E durante a Operação Centro-Sul contra o tráfico, Geison Silva de Souza, de 30 anos, foi preso com aproximadamente 4 quilos de cocaína. Ele estava em um ônibus com destino a Boa Vista quando foi detido. A droga estava enrolada num lençol dentro da bagagem. A ação tem por objetivo combater o tráfico de drogas em ônibus do transporte interestadual que fazem o trajeto Manaus-Boa Vista e Venezuela. Agora é hora de conferir a previsão do tempo para esta quinta-feira aqui na capital e também no interior. Em Manaus, a previsão é de tempo encoberto. As temperaturas variam entre 26 e 33 graus. Em Carauari, a previsão é de muitas nuvens e a possibilidade de chuva fraca, mínima de 24 e máxima de 32 graus. Mesma previsão para Envira, onde as temperaturas variam entre 25 e 32 graus. Em Presidente Figueiredo, o tempo fica bastante encoberto. As temperaturas variam entre 24 e 31 graus. Eleições 2016, o Tribunal Regional Eleitoral intensifica os preparativos para as eleições deste ano. Até amanhã, o TRE deve concluir a preparação das urnas, que serão enviadas para os 23 municípios do interior do estado. Técnicos também estão sendo treinados para realizar a transmissão de dados dessas urnas. Com a proximidade da eleição municipal de 2016, corre no depósito do Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas. Para que toda a logística funcione, é preciso o trabalho em equipe durante a distribuição das urnas que serão utilizadas no dia da votação para a escolha dos candidatos. Essa é uma das etapas mais importantes dentro do cronograma das urnas eletrônicas. Ao todo, 1.278 devem ser preparadas aqui em Manaus e enviadas para 23 municípios do interior do estado. No depósito de urnas do TRE do Amazonas e também nos municípios do interior, o que acontece é um processo de geração de mídias, ou seja, as informações que vão para dentro da urna eletrônica e depois a posterior inserção delas na urna eletrônica. Esse processo, de novo, ele acontece em cerimônias que são públicas, portanto, os partidos políticos e coligações, os representantes delas, podem participar e poder auditar nesse momento. Mas o importante realmente é que, nesse momento, são preparadas definitivamente as urnas eletrônicas que vão ser utilizadas no pleito de 2016. Os testes e certificação de novos equipamentos já foram feitos anteriormente pelo tribunal, antes também das urnas serem enviadas para as suas devidas localidades, onde ainda devem ter o funcionamento avaliado. Técnicos para a transmissão de dados na apuração dos votos também recebem treinamento. Eles devem atuar em comunidades de difícil acesso no interior do estado. Para isso, precisam conhecer a tecnologia adotada para a geração de dados dos votos computados nas urnas. Nessas comunidades que demandam um tempo maior de deslocamento. Então, para que o pleito tenha mais transparência e mais agilidade, é disponibilizado o técnico em cada comunidade para que ele facilite a totalização de cada sessão localizada nessas comunidades de difícil acesso.
E dando sequência à série de entrevistas gravadas com os 9 candidatos à Prefeitura de Manaus, você acompanha hoje a história política e as propostas do candidato à reeleição Arthur Neto, da coligação Somos Uma Só Manaus. Lembrando que a ordem das entrevistas foi definida em sorteio. Arthur Virgílio Neto tem 70 anos e é o atual prefeito de Manaus, cidade onde nasceu. Formado em Ciências Jurídicas e Sociais pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, também é diplomata de carreira. Sua trajetória pública começou ainda na juventude, atuando como militante de movimentos estudantis. Em 1982, Arthur Neto foi eleito deputado federal pelo PMDB. Em 1988, assumiu pela primeira vez a Prefeitura de Manaus pelo PSB. Um ano depois, migrou para o PSDB, partido que ajudou a fundar. Em 94 e 98, foi deputado federal por mais 2 mandatos, período em que foi um dos líderes do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso na Câmara Federal e também ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência de FHC. Em 2002, foi eleito senador da República e, em 2012, voltou a assumir a Prefeitura de Manaus. Sou candidato à reeleição porque nós temos uma obra que precisa ser completada. Ela precisa ser deslanchada em alguns pontos que ainda ficaram emperrados e adiados por causa da crise econômica. A falta de colaboração do governo federal de então, aquele que caiu. Nós temos projetos de dinheiro internacional. Temos um governo que é favorável a nós. E nós temos, o que sempre tivemos, uma prefeitura organizada que poupa no custeio para fazer sobrar dinheiro para o investimento. Se reeleito, o prefeito de Manaus pretende reforçar os investimentos em saúde, educação e mobilidade urbana. Eu quero para o segundo mandato 100% de cobertura básica em saúde. Nós teríamos quase isso se não fosse a crise. O percentual de pessoas que migrou para o SUS, que antes recorria a clínicas e hospitais particulares, esse público vem para nós. Outra meta clara é nós termos, através de recursos do BID, o fim dos aluguéis de escola. O PROEMEN está aí. Mas, com toda a dificuldade, eu tenho convicção que Manaus vai ficar tranquilamente entre as 10 melhores cidades no ensino básico, mobilidade urbana. Esse sistema está esgotado. E nós temos uma preocupação muito grande com fazer tudo que é obra nossa, e vamos precisar de fazer o Terminal 6, fizemos a reforma do T4, T5, T1, T2, vamos mexer no T1 agora, e o T2 foi totalmente reconstruído. Mas nós vamos precisar do 6. E tudo que é obra que a gente faz já pensando no BRT. O prefeito de Manaus também destaca outros desafios que precisam ser superados pelo chefe do Executivo, bem como os projetos que não conseguiu executar neste mandato. Eu tinha a intenção de construir 110 creches. Só havia uma, em 343 anos de história. Eu entrego até o final do ano mais de 20. Quando eu cheguei e me choquei mesmo com a realidade crua dos números que eram apresentados pelo governo federal, eu tive que adiar parte desses planos. O custeio de uma creche, ele é superior hoje ao valor de construção de uma creche. O meu dever como candidato à reeleição, e acho que isso é até pedagógico, é não ser o candidato do delírio. Eu sou o candidato do sonho. Eu tenho um sonho de fazer mais creches. Eu tenho o sonho de fazer a Ponta Branca lá no Poracaquara. Eu sei exatamente até onde pode ir o meu sonho. Abrir mão do sonho, nunca. Arthur Neto tem como vice de chapa o deputado federal pelo PMDB Marcos Rota, e a coligação Por Uma Só Manaus é composta por mais 10 partidos. E amanhã você acompanha a entrevista com o candidato Silas Câmara, da coligação Somos Todos Manaus. O Sebrae está realizando de hoje até sexta-feira um empório de agronegócios no Centro Histórico de Manaus. Uma oportunidade para os produtores rurais aumentarem as vendas, oferecendo produtos mais em conta.
Os pimentões da espécie predador que o seu Aloísio planta e comercializa enchem os olhos dos clientes. Esse mesmo produto em grandes supermercados vem de São Paulo e custam bem mais caro por conta do frete. Hoje, na minha propriedade, eu vendo a R$10 o quilo, tá? Para mim tá de bom tamanho. Tem mais produtos em conta. O ovo vem direto da granja. O empreendimento é da família da Silvia, que está contente com as vendas. A gente está há 8 anos, né, no mercado e acho que 50% já avaliando, né, tem um crescimento de 50% ou até mais. É a diversificação de produtos reunidos em um só local. Dona Socorro, pela primeira vez, participa de um evento como este. Minha expectativa é muito grande, porque a crise está aí, né? Mas o diferencial é você se mostrar para o mundo. E essa é a oportunidade de a gente estar colocando a nossa empresa na vitrine. 20 empreendedores estão reunidos na segunda edição do Empório do Sebrae, na Avenida Leonardo Malché, no Centro Histórico de Manaus. Na primeira edição, o evento movimentou R$53 mil em negócios. O objetivo principal do Empório é esse, é gerar negócio, né? É poder demonstrar uma forma de uma vitrine para a população dos produtores, dos empreendedores que estão aqui. Todos são formalizados, ou como produtor rural, ou como empresa. O legal da feira é que a gente encontra produtos exóticos que normalmente a gente não encontra em outras feiras. Esse aqui é o filé de arraia, e me deram a missão de provar, para ver se eu aprovo, né? Vamos lá. Lembra o pirarucu, a parte da ventrecha, a parte gordinha, muito bom mesmo. Será que os clientes também aprovam? Um peixe regional que poucas pessoas conhecem e tá uma delícia, viu? Tá aprovado. Você degustou e sabe que é um prato que nem todos os amazonenses aprovam porque não conhecem o sabor que a arraia tem. É do queijo ao peixe, dos doces aos produtos da terra, com um toque de beleza das flores e das rosas do deserto, que o Empório pretende até a próxima sexta-feira ajudar pequenos empreendedores a espantar a crise. Tá certo. E o Band Cidade fica por aqui, mas continua na internet, onde você pode acompanhar outras notícias nas redes sociais, Facebook e Twitter da Band Amazonas. Para rever as nossas reportagens, acesse youtube.com/Band Amazonas e vá no link Vídeos. Logo após a propaganda eleitoral, você acompanha as notícias do Jornal da Band. Boa noite para você. Até amanhã.